No final de semana, sábado e domingo, no sábado, as coisas começaram a acontecer a favor do Fluminense. O Fluminense precisava secar o Botafogo e secar o Vasco. Secar o Vasco contra o Flamengo não é uma tarefa tão difícil. O Vasco, naturalmente, perdeu para o Flamengo. Então, se o Fluminense fizesse a parte dele no domingo, podia até ultrapassar o Vasco no G4. Claro, dependendo de alguns resultados. Por exemplo, o empate do Botafogo contra o Boa Vista. Uma vitória simples do Fluminense contra o Nova Iguaçu, o Fluminense ultrapassaria o Botafogo. Mas também tinha o Sampaio Correia, que estava na frente do Fluminense, e também tinha o Maricá. E o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu é um confronto direto. O Fluminense vencendo o Nova Iguaçu, ultrapassava o Nova Iguaçu. Então, depois de fazer a sua parte, derrotar o Nova Iguaçu, é secar o Sampaio Correia e secar o Maricá. No mesmo horário que o Fluminense estava derrotando o Nova Iguaçu por 2-0, o Sampaio Corrêa estava jogando contra o Volta Redonda. E jogando em casa. E o Sampaio Corrêa perdeu por 3-1. Opa, menos um. O Fluminense fez a parte dele, ganhou, ultrapassou também o Sampaio Corrêa. O jogo do Maricá contra a Portuguesa, lá no Luso Brasileiro, era depois do jogo do Fluminense contra o Nova Iguaçu. Aí o Maricá perdeu para a Portuguesa no Luso Brasileiro por 3-1. Opa, o Fluminense ultrapassou mais um. Então ficou assim a tabela para o Fluminense. O Volta Redonda, que venceu o Sampaio Corrêa, empatou em número de pontos com o Flamengo. 20 pontos do Flamengo em primeiro lugar, o melhor saldo. E Volta Redonda em segundo lugar, com 20 pontos também à frente dos demais. Então, Flamengo e Volta Redonda. Se o Fluminense chegar no G3, e a possibilidade disso, com os resultados, eu já vou explicar, o Fluminense pega o Volta Redonda. Se terminar nessa posição, Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo. Se o Fluminense chegar no G4, pega o Flamengo na semifinal. Então há a possibilidade do Fluminense numa semifinal ainda pegar o Volta Redonda. Por quê? O Madureira tem 15 pontos. O Madureira tem 15 pontos. O Madureira ele está na terceira colocação com 15 pontos, a um ponto do Fluminense. E o Madureira na última rodada pega o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu está na oitava colocação com 13 pontos e ainda tem esperança de classificação para uma semifinal. É de pequeno contra pequeno. Olha só. Então, o jogo do Madureira não é tão fácil. Em comparação, principalmente em comparação ao jogo que o Fluminense tem contra o Bangu, que já está rebaixado. E é o último colocado. Então, olha como o jogo do Fluminense é mais tranquilo do que o jogo contra o Madureira. Então, a chance do Madureira tropeçar contra o Nova Iguaçu, que se mostrou contra o Fluminense um time organizado, um time bom, teve chance, criou chances. Porra, a hora que o cara ficou cara a cara com o Fábio, não vai ser fácil para o Madureira. Então, é fácil há a possibilidade do Fluminense chegar no G3. Já o Vasco, o Fluminense tem o mesmo número de pontos do Vasco e o mesmo saldo do Vasco. O Vasco só está à frente do Fluminense porque fez 2 gols a mais. Daí no saldo ficou 3-3. E o Vasco tem um clássico contra o Botafogo. Fazer um saldo grande, maior do que o Fluminense pegando lanterna, é improvável. Então o Fluminense tem que secar o Madureira e o Vasco, ou um dos dois tropeçarem. O Fluminense fazer a parte dele contra o Bangu, vencer, vitória simples, até serve, vencer o Bangu e ver qual dos dois vai tropeçar, ou o Madureira ou o Vasco. Aí o Fluminense entra no G4. Se os dois tropeçarem, o Madureira empatar e o Fluminense fizer um saldo de gols maior do que o Vasco, que tem um jogo difícil, que é contra o Botafogo, que também pensa em classificação na semifinal, o Botafogo está em sexto lugar com 13 pontos. Pô, o Vasco tem 14, o Botafogo está a um ponto do Vasco do G4. O Nova Iguaçu está a um ponto do Vasco que está no G4. É um ponto do Fluminense que está aí na quinta colocação. Então está todo mundo na briga. Então são jogos difíceis tanto para o Vasco, que é um clássico, e quanto para o Madureira. E o Fluminense, desses confrontos, é o que tem um jogo mais tranquilo. Que o Fluminense pode fazer um saldo de 2 gols. Pronto, a goleada do Mano, 2-0. É a goleada que o Mano gosta? Então toma 2-0. Olha como a tabela, os resultados tornaram a classificação para o Fluminense para uma semifinal muito, mas muito possível. Só depende da gente. É só vencer esse jogo. Que legal. Então vamos fazer aí, vamos fazer esse saldo, vamos ganhar esse jogo e depois a gente vê em que lugar a gente chega, se pega o Volta Redonda ou pega o Flamengo. É um dos dois que a gente pega na semifinal. Estou acreditando muito nessa semifinal do Fluminense.
O La Vega não participou da pré-temporada, estava com a seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20. Perdeu no domingo, nesse domingo, para a Colômbia por 3-1. Ele começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. Ele é atacante, joga ali aberto na ponta esquerda, na lateral do campo, bem colado na lateral do campo. Não sei se assim ele vai jogar no Fluminense. O Mano gosta de um atacante que mude de lados, de posição. Pode ser até que ele jogue de centroavante no Fluminense, de um falso 9. O Serna está sendo até utilizado nessa função. Acho que o Lavega aí pode fazer isso, tem facilidade para fazer gols. Ele atuou em 7 partidas do Sul-Americano, fez 2 gols, jogando praticamente aberto no lado do campo, e deu uma assistência. Então, saber fazer gol, ele sabe. O Uruguai foi eliminado com essa derrota para a Colômbia. A base da Colômbia é muito boa, a molecada da Colômbia já tem nos últimos anos mostrado grandes jogadores. Então, o Uruguai está eliminado e está voltando para casa. Então, está voltando aqui para o Fluminense para começar sua pré-temporada, sua preparação física, adaptação. Né? Ele é muito jovem, tem 19 anos, então ele vai precisar de um tempo para estrear com a camisa do Fluminense, mas é mais um reforço para os lados do campo. Falei do saldo que o Fluminense precisa, vencer o Bangu, torcer para o Vasco e o Madureira tropeçarem. Maicá perdeu para a Portuguesa, achei. O Fluminense está à procura. O Mano foi questionado na coletiva se realmente o Fluminense está à procura de um meia armador. Ele falou dos preços, dos valores, como se trata de Fluminense, os valores vão lá em cima. Aí contou toda essa história aí que é mão única. Todas as vezes que alguém vem buscar algum moleque de xerém aqui no Fluminense, os valores vão lá para baixo. Aí quando o Fluminense vai se reforçar no mercado, o pessoal joga o valor lá em cima. É isso, o Mano falou que é bem complicado, por causa dos valores, encontrar um meia e tem que se adaptar, jogar com o termo que ele utilizou, características que se encaixam no esquema tático dele. Por exemplo, ele queria um centroavante, um camisa 9 cabeceador, alto, para fazer o pivô, tá trazendo o Everaldo. Ele procurava um volantão ali, parado na frente da zaga, porradeiro, rebatedor, tá trazendo o Otávio. Então, características que se encaixem no tipo de jogo dele. E ele vai procurar um meia armador que se encaixe no sistema tático dele. É isso que ele falou. Aí na Bahia está surgindo a informação de que o Fluminense está interessado no meio-campista Mateuzinho. Ele começou no Figueirense, ele jogou nos clubes do Sul, jogou no Figueirense. Botei aqui, tem 27 anos de idade. Ele começou no Figueirense ele foi para o Hercílio Luz, voltou para o Figueirense, de lá ele foi para o Caxias do Sul, ele que é da região. Depois ele foi para o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Do Ipiranga ele foi custo zero para o Vitória da Bahia. Ele chegou em 2023 e em 2024, ano passado, foi a melhor temporada dele. A negociação é complicada por causa disso, porque ele é um dos principais jogadores do Vitória da Bahia. Tem 27 anos e é um dos principais jogadores e renovou o contrato recentemente. Os valores giram em torno, segundo fontes de lá, informações de lá, giram em torno de 5 milhões de euros, o que? 30 milhões de reais. Ele renovou o contrato dele em agosto do ano passado até dezembro de 2028 e a multa rescisória foi lá para cima. Então, uma negociação bem complicada para tirar o Mateuzinho de lá. A boa info que dá uma tranquilidade para a gente é que o Fluminense realmente está procurando um meio armador e foi confirmado pelo Mano Menezes. E uma outra notícia também que o Mano confirmou na coletiva é de que o Otávio e o Everaldo chegam nessa segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. Então, confirmou a busca por um 10 e a chegada do volante Otávio e do centroavante Everaldo para assinar o contrato nesta segunda-feira. Então é isso. Passei tudo aqui para vocês. Fluminense buscando se reforçar, caminhando aí para uma semifinal do Campeonato Carioca. Espero que as coisas comecem a acalmar e o Fluminense comece a jogar seu bom futebol. Dá para perceber que o time está evoluindo aos poucos, mas está evoluindo. Esse jogo foi muito complicado contra o Nova Iguaçu e principalmente por causa do sol. Amigo, jogar 4 horas da tarde com um sol de 40 graus no Maracanã é complicado. Importante é a vitória. Mais importante ainda é a vitória no próximo domingo, às 18h30, contra o Bangu. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moralzinha para mim.
tô indo nessa.